Olá gente, tudo bem? Sou Jorge Puente, bem-vindos ao mundo da magia e do mistério. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as expectativas que as pessoas têm a respeito de Goécia. Realmente as expectativas de porcaria, né? As expectativas terríveis e catastróficas que as pessoas têm. E isso é muito interessante, porque este vídeo se origina realmente numa conversa que eu tive agora, 2 dias atrás, com uma das minhas ex-alunas. A gente marcou uma hora para bater papo e, enquanto estávamos conversando, ela me falou, né, sobre que tinha andado assim, lendo comentários em internet sobre Goécia e eram assim, terroríficos, né? Estilo, invoquei a André Alfus e a partir de aí minha vida foi tudo para trás, um desastre, um horror, todo de ruim. E ela falou, e são muito. Fiquei pensando nisso. Como nós temos assim, toda uma mitologia em torno de Goécia. Quanto disso é real? Um tempo atrás, alguém me perguntou se o sistema de Goécia era seguro. Obviamente, se não ia acontecer isso, estilo, eu vou invocar um daimon, ele vai entrar na minha vida e vai ferrar tudo, vai acabar com a minha vida e com toda a minha família. E eu simplesmente respondi uma coisa, né? Digamos, usando um pouco a lógica. Se for um sistema perigoso, eu não faria um curso sobre isso. Isso por uma razão muito simples, pessoal. Nós aqui no canal estamos trabalhando geralmente em uma vibe que vai de branca para cinza. A gente não trabalha aqui com uma vibe escura, densa, tá bem? Então, se eu vou colocar um curso que pode ter assim, um aspecto, uma energia pesada, digamos, cinza, mas nunca vai ser uma coisa perigosa. Por quê? Porque nós temos um canal aqui que está direcionado para aprendizado. Então, o que eu tento passar para vocês é magia de uma forma relativamente segura. Sabe aquilo que vocês podem usar com segurança? Claro que existem coisas mais pesadas, muito mais pesadas. Quando que vocês vão poder utilizar isso? O dia que vocês aprendam o básico e possam entrar nessas áreas com segurança. Bem, logicamente, existem linhas de magia que têm contato com criaturas pesadíssimas, perigosíssimas, que dão um enorme poder. Mas também podem destruir o mago num segundo, se ele não saber como controlar. Quem trabalha nessas áreas? As pessoas que têm experiência. E você ganha experiência com os anos, né? Então, não é uma coisa que eu vou colocar num curso. Então, obviamente, Goécia não é um sistema perigoso. Entretanto, isso sempre foi considerado assim, digamos, durante muito tempo. Tanto que, por exemplo, quando eu comecei o canal, eu ainda tinha a ideia de que Goécia era um sistema bem complicado. Nos meus primeiros vídeos eu falo isso. Depois, à medida que eu fui estudando e que foram aparecendo novas abordagens de Goécia e mais material, ou seja, nós temos cada vez mais acesso a materiais antigos. Aí nós começamos a estudar aquilo, saindo do aquele simples livro de MacGregor Matters e Crowley, que eles um traduziu e outro editou, que era a única fonte que tínhamos. Tá? Passamos a fontes antigas e começamos a descobrir umas coisas que não é bem assim. Por exemplo, grande parte dos daimons goéticos são tirados do Livro dos Espíritos, em francês, não do Livro dos Espíritos de Kardec, também é um livro dos espíritos muito antigo, medieval, tá? Onde não são chamados demônios, são chamados simplesmente de espíritos. Só isso. Com as legiões de servidores. Então, de onde que vem todo esse medo? E isso aí pertence muito, pessoal, a essa moral judaico-cristã que está dividida em luz e trevas. Então, se eu estou trabalhando com Goécia, isso é do mal, porque não forma parte do cânon cristão, né? E, portanto, deve ser das trevas, deve ser demoníaco. Ponto.
já falei isso em vários vídeos, mas quando vocês pegam o livro de Goethe e começam a ler com atenção, vocês vão ver que a maior parte dos daimons se dedica a ensinar artes liberais, trazer o amor de diferentes formas, encontrar tesouros, ensinar astronomia, matemática, filosofia. Eu já falei isto antes, pessoal, mas vou repetir. Puta, demônio fraco. Você mencionou um demônio que ensina astronomia? Vamos. Obviamente não estamos perante um demônio, estamos perante uma entidade com um enorme conhecimento e grandes poderes. Basicamente, como eu falo sempre, um semideus. Tem muito menos poder que um deus ou que um anjo, que um malaquim, mas tem muito poder para nós. Então ele pode fazer coisas e facilitar a nossa vida. Mas então o que acontece? Por que essas pessoas sofrem tudo isso? E aqui vem uma coisa muito interessante, pessoal. Desculpem, o vídeo de hoje está meio assim reflexivo. E o que acontece aqui é uma coisa chamada túnel de realidade. O túnel de realidade, nós já fizemos um vídeo sobre esse tema. O túnel de realidade é uma forma como nós analisamos as informações que chegam até nós e criamos a nossa realidade com elas. Acho que muitos de vocês devem conhecer o famoso testamento de João. Eu, João, deixo toda a minha fortuna a meus filhos, a minha filha mais velha nunca, meu filho mais novo. Quer dizer, é um texto sem vírgula nem ponto. Segundo onde vocês vão colocando os pontos e as vírgulas, o significado, a mensagem do texto muda completamente. E isso que nós fazemos num túnel de realidade. Nós analisamos as informações que nos chegam e com isso nós criamos a nossa realidade. Que nós pensamos que é universal, mas não é. Tá? É como nós interpretamos as informações. Ninguém sabe muito bem se o túnel de realidade é simplesmente uma forma de interpretar as informações, tá? Ou se nós utilizamos essas informações para criar a realidade. Eu particularmente me inclino mais para a segunda. Digamos, comparar uma mistura das duas, mas com uma ênfase maior na segunda, que é muito interessante, porque nos coloca em contato com a nossa dimensão de seres criadores. Ou seja, tudo isso que falam, você cria a sua realidade, de repente sim. E como fazemos isso? Tomando as informações que nos chegam e com isso modelando uma realidade individual que depois se transforma em uma realidade coletiva. E como nós falamos no vídeo sobre criando nossa própria história, isso deve ser por aí porque quem nos governa tem muito interesse em que nós acreditemos certas coisas. Martelam pesado em cima de certas informações ou certas ideias que não são nada agradáveis, São politicamente incorretas, muito desagradáveis, horríveis, mas aquilo é martelado em cima e a pessoa termina incorporando e aquilo termina virando a realidade. Então, nós temos uma dimensão de criadores e essa dimensão de criadores pode criar coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Então, quando eu leio os comentários na internet sobre as coisas horríveis que aconteceram com as pessoas depois que invocaram um daimon, eu entendo claramente que a pessoa está criando aquela realidade. Tanto está criando que uma vez, me lembro numa consulta, uma pessoa me disse assim, me falaram que eu não posso fazer um ritual de Goécia porque se eu entrar em contato com um daimon eu vou morrer instantaneamente. E eu simplesmente dei uma risada na cara da pessoa. Não aguentei. Não, para de merda. De onde que você tirou essa coisa horrível? Quem te falou isso? A pessoa ficou puta comigo. Mas putíssima. Porque eu tinha desafiado que o túnel de realidade dela. Eu não posso mexer com coisas perigosas. Bom, se não quer mexer com coisas perigosas, por exemplo, não mexa com os Dishins, tá? De esse Ben-Caim. Agora, um daimon de Goécia, por favor, é um semideus. Embora 4 ou 5 sejam perigosos, realmente, tá?
A maior parte não são. Né? Mas é interessante como as pessoas realmente criam uma realidade dentro da qual tudo de ruim que está acontecendo com elas é porque um dia invocaram um daimon. Então, uma coisa muito interessante aqui é ver como que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos criando. Por isso que eu falei para vocês naquele vídeo de Criando a Própria Realidade, escrevam histórias, escrevam. Se vocês não querem escrever, gravem, imaginem, vão criando história na cabeça de vocês, mas comecem a criar uma história e continuem. E vejam que elementos existem nessa história. O protagonista está sendo perseguido, tem um problema. Por quê? Porque aquilo mostra tudo o que vocês levam dentro. Eu demorei muito em sair da ideia de que Goécia era terrível. Mas quando comecei a estudar o tema Goécia e comecei a procurar informação fora aquele livro, encontrei muita. De fato, no nosso livro nós temos informações de Goécia, assim, mas que são, às vezes a pessoa fala, de onde que você tirou isto? De tal lugar, tal outro lugar, tá? Goécia reúne dentro daqueles 72 daimons, né? Reúne deuses antigos, reúne anjos caídos, Malakim, tá? E reúne Shedim, tá? Ou seja, aqueles semideuses típicos que estavam naquela região, que aparecem na Bíblia, que são horrivelmente traduzidos como demônios na Bíblia, mas que na realidade Shedim não tem uma tradução. Implica um tipo de ser. Entre os quais, por exemplo, nós temos os Seirim, que são aqueles que têm a parte de cima do corpo como um ser humano comum e as pernas peludas como se fossem, tá, um bode, também, tipo Deus Pan, que dizem, os textos extrabíblicos, por exemplo, que a rainha de Sabá era assim. Também muito bonita, maravilhosa, só que as pernas eram peludas. Era uma Seirim. Também. Por sinal, logicamente, se nós estudamos Goécia, rapidamente sacamos onde que a rainha de Sabá se encaixa. Então, nós temos aqui um material riquíssimo que não precisa assustar ninguém, mas as pessoas se assustam. Por quê? Porque terminam criando aquele túnel de realidade. Então, qualquer coisa errada acontece é porque o demônio está arrebentando minha vida. Pode ser que tenham rebotes num ritual de Goécia? Até onde eu conheço do meu grupo, não. Mas existem sim algumas coisas para pensar. Por exemplo, se o ritual foi feito num lugar errado, que tinha seres negativos em volta, podem ter entrado no meio do ritual. Se o círculo não for bem feito, se a pessoa saiu no meio do ritual do círculo e foi afetada, tem toda uma série de coisas que tem vezes que as pessoas amadoras terminam fazendo e que realmente colocam elas em perigo. Não fazem bem a limpeza do local, saem do círculo no meio do ritual, abrem o círculo sem querer, fecham bem, não fazem bem o fechamento. Então, eu sempre falo, às vezes é mais perigoso as energias, são mais perigosas as energias e as criaturas que têm em volta do que o daimon em si. Pode ser que algum dos acompanhantes do daimon entre e te prejudique? Pode ser, mas é muito difícil, porque em realidade os daimons, o que eles querem é que você trabalhe com eles, né? Então não tem intenção de te prejudicar, não faz sentido te prejudicar. Porque quanto melhor for o resultado, mais você vai trabalhar com eles e mais energia você vai dar para eles. Isso depende muito do que nós criamos. Tá bem? Eu no começo via a coisa muito mal, depois com o tempo fui estudando mais e comecei a ver Goécia como um sistema muito bonito, muito interessante. Tá bem? Nestes dias eu criei a nova apostila da parte de telismática do nosso curso. Tá bem? Então vai se preparando que na semana que vem por aí eu já vou colocar online, vou avisar. Né? Por quê? Porque quando eu fiz o curso não tínhamos inteligência artificial, então não tinha como desenhar como os 72 daimons. Agora eu tenho. Tá bem? Mas claro, se vocês depois comparam os daimons que eu coloco no curso e os daimons que as imagens do livro, vocês vão ver que são bem diferentes. Não só porque eu fiz com duas inteligências artificiais diferentes, mas porque no livro eu usei uma abordagem muito mais suave. No curso, que é muito mais rígido para a pessoa que gosta de encarar Goécia de uma forma um pouco mais hard, tá? Eu coloquei umas imagens um pouco mais fortes.
não são para nada negativas, mas são intensas. E isso por quê? Porque claramente algumas pessoas gostam de ver Goetia de uma forma mais agressiva. E não tem nada de errado. Também, a gente, quando analisa Goetia, vê que é um dos temas de magia mais versáteis do mundo. Por quê? Vocês podem encarar de um ponto de vista tradicional, luciferiano, clipotiano, selos negros de Salomão, patchworking. A gente tem uns 6, 7 sistemas diferentes. Tem os sistemas com patchworking, por exemplo, de Karl Spartacus. Tem um monte de sistemas que são bem interessantes e bem diferentes uns dos outros e todos funcionam. Ou seja, a forma de encarar depende de como vocês gostam. Tá vendo? Eu comecei com uma forma mais rígida e depois passei por uma forma mais light, que é a que eu utilizo hoje, quando eu tenho que utilizar, porque realmente, claro que a minha especialidade maior é magia angelical. Tá vendo? Mas eu trabalho muito bem com Goetia, principalmente com Greymory, que é a minha daimon, não só favorita, como que é a que a minha senhora me indicou para trabalhar junto. Então, um ponto. Tá vendo? Acho Goetia um sistema super joia para trabalhar. Agora, repito, tem pessoas que gostam de uma abordagem light e tem pessoas que gostam de uma abordagem mais intensa. O que não podemos fazer nunca é supor que por utilizar um sistema bom e tranquilo, aquilo vai destruir a minha vida. Porque não é assim. Motivos para que as nossas vidas vão para o saco tem muitos. Geralmente erros que nós cometemos e que convenientemente atribuímos a alguém. Nós fizemos aqui um vídeo que era O Demônio me persegue. Tudo que acontece na minha vida é culpa do demônio. Não, cara, tudo que acontece na vida, pelo menos um 50% é que você mete o pé na jaca com vontade. Pessoal, pensem nisso. Como magos, nós sempre temos que analisar bem as coisas. Porque quando nós analisamos as coisas de forma errada, é quando dá problema. E isso vou lembrar de vocês do caso, que já falamos em vários vídeos, do Jack Parsons, que tinha um conhecimento espetacular, uma capacidade única, só que ele analisava as coisas de forma errada. E então ele não percebeu uma coisa que era claríssima para qualquer um que estude o trabalho de Babylon, que era que aquilo já estava dando sinal de problema desde o começo, mas que ele interpretou como que era um sinal positivo. Nós temos que ter sempre uma análise cuidadosa das coisas, ver onde está o perigo realmente e não andar caindo, digamos assim, na armadilha dos perigos imaginários. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco, dividindo todos estes temas. Por favor, mande as perguntas, os comentários. Lembre-se que o canal nós fazemos entre todos. E, bom, se a Deus e outros estão de acordo, nos encontramos no próximo vídeo. E se vocês gostaram deste, deixem o like e se inscrevam no canal. Ok? Grande abraço a todos.